A outros assuntos importantíssimos também nessa terça-feira, dia 22 de abril de 2025, porque o Supremo Tribunal Federal está trabalhando, né, e está aí julgando, inclusive, o núcleo 2 dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República na tentativa de golpe no nosso país. O julgamento é na primeira turma. Se a denúncia for aceita, eles viram réus. São 2 sessões hoje, né? Já começou pela manhã, inclusive nós estamos transmitindo aqui no canal UOL, e no período da tarde também. Amanhã o caso será retomado pela manhã, se for necessário. A sessão começou com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, seguido pelas manifestações do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em nome da acusação, e dos advogados de defesa de cada acusado na ordem alfabética. Inclusive, numa dessas defesas, o advogado do Mário Fernandes, isso ele está falando agora, eu queria ouvir até o VT que vocês têm aí, não é isso? Eu queria colocar ele falando sobre a crucificação. Foi um dos pontos altos nesse momento, nesse início do debate do Supremo Tribunal Federal. Bom, quem está conosco diretamente lá de Brasília e do Supremo é a Letícia Casado, já ao vivo conosco com as informações do que está acontecendo lá no STF, nesse julgamento do Núcleo 2. Olá, Letícia, bom dia. O que está acontecendo aí no Supremo Tribunal Federal? Como é que iniciou esse julgamento? Fabiola, bom dia. Josias, Sakamoto, todo mundo. Seguinte, hoje o clima está um pouquinho diferente aqui no Supremo. Eu cheguei mais cedo para acompanhar um dos denunciados, que estava vindo para cá, que é o Felipe Martins. Esses denunciados hoje, que o pessoal do Supremo, que os ministros estão anunciando a denúncia, se recebem ou não a denúncia, se eles viram réus ou não, eles são acusados de ajudar a formular, inclusive, a parte jurídica para a tentativa de golpe. Então, o Felipe Martins, por exemplo, ele era assessor internacional do Jair Bolsonaro enquanto ele era presidente da República. A PGR fala que ele entregou uma minuta do golpe para o Jair Bolsonaro fazer mudanças e assinar, e decidir, discutir em cima do que seria feito ali, que foi aquela parte documental. Bom, os outros também são 6 denunciados no total. Um deles é o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que vocês lembram lá em 2022, durante o segundo turno, às vésperas do segundo turno, já começou uma movimentação de polícia rodoviária e no dia da eleição há muitos relatos, principalmente de cidades do Nordeste, de que as pessoas não estavam conseguindo chegar para votar, enfim, a PGR entende que houve uma interferência da Polícia Rodoviária Federal, que estava sob comando do Silvinei, para impedir as pessoas de votar. Um outro, já falei de 2 desses 6, um outro terceiro denunciado que tem um papel muito importante, segundo a PGR, é o general Mário Fernandes, que no fim do ano passado a gente ficou sabendo da existência daquele plano Punhal Verde Amarelo. Pois esse general, ele está preso e ele seria o responsável por fazer aquele plano que era para matar o Lula, o Alckmin e o Moraes. Além deles, tem outras 3 pessoas. E, bom, eu cheguei aqui mais cedo, porque o único deles que estava vindo para cá acompanhar hoje a sessão é o Felipe Martins. E o Felipe chegou escoltado com seguranças, veio andando de lá de baixo, que é aquele prédio, o prédio famoso, que é a cara do Supremo, que é o prédio principal. Pois bem, o julgamento não é ali, tem que caminhar uns 5 minutos até um outro prédio anexo, e ele veio esse percurso todo sendo circundado com um monte de segurança em volta, e a gente não podia nem chegar perto dele, fazer uma foto, fazer um vídeo. Por quê? Porque o ministro Moraes proibiu o uso de celulares dentro da sessão, hoje, que é uma coisa super excepcional, nunca aconteceu antes, e proibiu que ele fizesse vídeos, que o Felipe Martins fizesse vídeos ou imagens ou fotos, mesmo que terceiros fizessem vídeos ou imagens dele. Então ele veio cercado de seguranças, eu ainda peguei meu celular, a segurança falou, não pode filmar aqui e tal. Então tá um clima um pouco diferente, o que é raro a gente ver isso no Supremo, porque aqui as coisas são seguem um script muito fixo, que normalmente não tem nenhuma alteração. E bom, eu não sei se você nessa de não poder entrar com o celular.
Eu não sei se Desculpa. você está me ouvindo, Letícia, mas, por exemplo, por que essa proibição de fazer imagens do Felipe Martins? Qual é a motivação disso? Foi um pedido dele de não fazer essas imagens? Ele conseguiu isso? Então, o Felipe Martins fez um pedido para circular na cidade e ele queria conversar com pessoas, porque ele tá morando em Ponta Grossa e ele tem que voltar para casa, ele tem horários restritos, tem uma restrição de liberdade. Quando ele fez o pedido para vir acompanhar a sessão do julgamento, do recebimento da denúncia, o ministro autorizou e falou, não, você não vai, você tem que ir do hotel pro Supremo. Aí ele pediu para ficar mais tempo, falou, olha, se a sessão for estendida, eu quero circular na cidade também. Não pode, e aí colocou isso. Que é uma coisa que ainda não ficou 100% clara, mas também eu acho que existe muito... O Felipe Martins, ele é uma pessoa que era muito ligada àquele grupo que era chamado de Gabinete do Ódio, que é um grupo que tem muita influência na internet. Então, também, pelas conversas que a gente tem tido, existia também uma preocupação de que o julgamento não virasse um carnaval na internet, que não virasse uma coisa super exposta. Normalmente, tradição, nunca pode filmar ou fotografar dentro da sala da primeira turma. Mas, de fato, isso de não poder fazer a imagem da pessoa fora do tribunal, todos os denunciados, as pessoas que estão presas preventivamente, elas têm muitas restrições, inclusive não podem conversar com a imprensa. Então, o próprio Felipe entendeu que, assim, melhor ter segurança ali do que alguém vir falar alguma coisa, levantar um celular para filmar e ele acabar dando uma palavra ou causar alguma situação com o ministro, porque isso não pode.